Bom, aproveitando para deixar as dúvidas, as coisas em dia, tem aqui umas dúvidas para responder. E a dúvida da Tati é em relação a paciente que tem um ANB, um perfil ANB de classe 2, paciente em crescimento, ou um perfil convexo, e o ITS dá negativo, que indica uma classe 3 esquelética, como esse paciente dessa foto que eu coloquei aqui para vocês, tá? Nessa situação, o que a gente observa? A gente observa que tem uma tendência classe 3, o ITS realmente é negativo, então se a gente for olhar o comprimento da mandíbula em relação à maxila, a gente vê que a mandíbula é maior em relação à maxila, mas não só o tamanho que considera o diagnóstico da classe 3, e sim a relação antero-posterior entre elas. O ANB nos dá uma grande margem de erro por ele sofrer alteração ou, enfim, diante do padrão de crescimento do paciente. Então ele sofre alteração dependendo de acordo. Então quando a gente fala de um diagnóstico de uma relação esquelética do paciente classe 3, a gente tem que observar o ITS, que ele é uma relação linear entre o ponto A e o ponto B no plano cruzal. Tem outros parâmetros, né? O McNamara tem uma forma de avaliar a relação esquelética da classe 3 através da posição da maxila em relação à mandíbula e a diferença entre elas. O Binder tem uma linha B', então a gente tem outros parâmetros, mas esses parâmetros lineares, eles buscam minimizar a interferência do plano rotacional, da direção de crescimento, tá? E isso para a classe 3 é bem importante. O que a gente tem que observar aqui? Em pacientes em crescimento, é comum às vezes a gente ter um perfil convexo e ser um paciente com padrão esquelético de classe 3, tá? O que a gente tem que pensar é ao longo do tempo, porque esse paciente ainda vai crescer e essa mandíbula ainda tende a se expressar. Então, o ponto importante de se avaliar é o histórico. O primeiro ponto é avaliar o histórico familiar, entender para onde vai esse padrão. Nessa paciente específica, apesar de ela ser um perfil convexo, a gente observa que o lábio inferior ele é longo em relação ao superior, o lábio superior é curto. O lábio ainda tende a crescer no sentido vertical, então não é algo que me preocupa muito nessa idade com essa característica, mas isso mostra uma tendência de sobremordida, sempre que a gente tem o lábio inferior um pouquinho mais longo, né? Então essa comissura aqui está um pouquinho mais para cima, o cônturo labial, ele consegue um mocelamento labial, mas ele tem um lábio inferior longo, então isso tende a apresentar uma sobremordida pela inclinação incisiva e a forma como ele se posiciona em relação ao lábio inferior. Esse é um ponto para chamar atenção nesse caso. Outra coisa importante que a gente tem que olhar é a rota evolutiva dos incisivos permanentes, né? Se a gente for bem crítico, tem que ver que a gente tende a apresentar. Bom, então, além de olhar, quando a gente fala do classe 3 do histórico familiar, a gente, nesse caso, não tem mordida cruzada, então não precisa fazer manipulação em relação cêntrica. Eu vou ponderar a relação clínica. E olha aqui a relação clínica dessa paciente. De um lado já está bem encaixado, do outro já tem uma tendência à classe 3. De canino, a gente observa essa relação, a gente observa um degrau mesial entre os segmentos molares descidos. Nessa idade, vamos considerar uma paciente de torno de 6 anos, a gente tem que entender que a mandíbula ainda vai passar por um crescimento um pouquinho mais significativo no primeiro período transitório e depois ainda vai crescer bastante no segundo período transitório em relação à posição da maxila. Então tende a haver uma compensação, mesmo que ela tenha uma sobremordida, tende a haver uma inclinação dos incisivos inferiores, uma mandíbula pequena no sentido anteroposterior em relação à maxila. Então aqui a chave é ponderar o histórico familiar, avaliar a relação clínica, principalmente a relação de caninos e degrau mesial entre o segundo. Acho que cortou meu áudio ali. Então avaliar o histórico familiar, avaliar o ITS. De maneira geral, o ITS até -5 nessa faixa etária, sem mordida cruzada anterior, tende a ser um prognóstico bem bom. E avaliar a relação clínica, a situação clínica, a relação entre caninos descidos e entre segundos molares descidos, para definir a conta terapêutica. Em alguns casos, a gente observa que a compensação ok, vai fazer às vezes uma expansão rápida e vai permitir uma boa compensação, porque é uma maloclusão ocluso dependente. Então, ou seja, a relação oclusal bem estabelecida, quando fecha uma relação de classe 1, tende a ter um prognóstico melhor, em outros casos não, porque o crescimento da mandíbula, a potencial de crescimento genético, ele vai ser preponderante e independente, né? A gente não vai ter uma relação oclusal satisfatória, independente da relação oclusal. São os piores prognósticos aí do paciente classe 3 esquelética.
Conclusão, mensagem do dia. O ANB ele não é o melhor parâmetro cefalométrico para diagnóstico esquelético da maloclusão de classe 3. Longe disso, a gente tem que olhar outros parâmetros clínicos e esqueléticos, além de parâmetros, né, de questões da anamnese, como histórico familiar, para poder definir nossa conta terapêutica. De maneira geral, eu ignoro o ANB nesse padrão de paciente. Ele acaba não sendo relevante para a conta terapêutica. Bom, esse outro padrão de paciente aqui já é um paciente que a gente observa um índice negativo, então uma tendência das 3, mas porque a gente observa uma mandíbula grande, no sentido anterior-posterior em relação à maxila, e uma mandíbula, um ângulo goníaco bem aberto, então um ângulo entre corpo e ramo bem aberto, então é uma mandíbula com um comprimento oclusal relevante maior. Ela, além de ser grande, ela cresce para baixo e para frente. Então, esse padrão de paciente tende a ter um perfil convexo, mesmo tendo uma mandíbula maior do que a maxila no sentido anterior-posterior. São os pacientes mais difíceis de tratar, prognóstico duvidoso. E aqui a gente tem que levar em consideração que o problema vertical muitas vezes é mais importante do que o anterior-posterior. Às vezes o controle vertical e estabelecer uma relação anterior-posterior satisfatória já... Então aqui estabelecer uma relação anterior-posterior satisfatória, às vezes trabalhando no giro do plano oclusal, pode ser mais favorável para esse paciente. A gente tem que avaliar os parâmetros clínicos, né? Linha de sorriso, várias outras coisas em relação oclusal. Mas esse padrão é relativamente comum, tá? Em classe 3, em que a mandíbula cresce bastante para baixo e para frente. Então, o vertical ainda sendo mais significativo do que a relação anterior-posterior, fazendo com que o paciente tenha até um perfil convexo por essa abertura do plano mandibular.